Oi, todo mundo. Aqui é o Tyler Mannion, vice-presidente da NPC e FBB Pro League. E hoje vamos recapitular o que houve na categoria Open da Arnold Classic 2024. Primeiro vamos falar sobre os top 2, o Had e o Samson. Normalmente, em muitos dos shows eu passo pose por pose, mas nesse show não preciso passar pose por pose. O Had teve uma vitória bem clara. Provavelmente foi o melhor Had que nós já vimos, falando em tamanho, preenchimento, muscularidade e especialmente condicionamento. O Harry estava no ponto nas duas noites. Extremamente estriado e extremamente cheio. O melhor pacote que nós vimos dele, com certeza. O que ele precisa melhorar no seu físico para chegar no Olímpia. Ele ainda pode melhorar um pouco mais no geral nas suas pernas. Ele pode melhorar mais os quadríceps. E ele pode melhorar o volume na sua perna da vista lateral. É o que ele precisa melhorar quando competidores maiores chegam perto do condicionamento que ele tem. Ele também pode melhorar o preenchimento do seu peito, deixar mais cheio. Como vocês podem ver nessas poses ao lado do Samson, ele não tem tanto preenchimento e não tem tanto arredondamento nos peitos. Ele tá um pouco mais flat, mas dá para você ver a estriação que tem no peito dele. Definitivamente ele pode ficar mais cheio. Essas são as coisas que ele pode melhorar para fixar a sua vitória no Olímpia como campeão inegável. Em segundo lugar, tivemos o Samson. Ele precisa levar seu condicionamento ao próximo nível. Ele está chegando lá, mas ainda não chegou lá e ainda não acertou no pau. Quando olhamos para o Samson, vemos que seus braços e seus ombros melhoraram bastante, desde o último Olímpia. Ele vem melhorando a cada show, mas aquelas linhas profundas e separações mais claras é o que ele realmente precisa focar. Ele tem tanto tamanho, tanto preenchimento, ele é tão full, que se ele trazer esse condicionamento que ele precisa, ele vai ser muito difícil de ser batido. Precisamos ver linhas profundas, cortes profundos, separações profundas no corpo inteiro dele. Queremos ver isso, esses cortes profundos na sua perna vista de lado, queremos ver isso nos posteriores, queremos ver isso nos quadríceps. Quando visto de frente, isso ele precisa fazer o tempo todo é aprender a respirar pelo peito. Você não pode respirar pela barriga enquanto você está posando. Ele tem um abdominal excelente e uma linha de cintura pequena. Na verdade, é uma linha de cintura muito pequena para o tamanho, o quão grande ele é. Mas ele precisa controlar isso o tempo inteiro enquanto ele está posando. E uma vez que ele conseguir fazer isso, todo mundo precisa ficar de olho aberto. Agora, em terceiro lugar, tivemos o Rafael Brandão. Para mim, ele foi a surpresa do show, que esse ano off fez muito bem para ele. Tudo nele melhorou. Ele cresceu e se manteve extremamente bem equilibrado e com uma cintura extremamente pequena. Na noite de sábado, nós colocamos ele ao lado do Samson, porque nós queremos ver o quão próximo ele está dessa linha de bodybuilders que estão em outro nível, dessa linha top 1 de bodybuilders. E eu diria que ele está definitivamente muito próximo. Agora a gente consegue ver a diferença em tamanho e densidade quando ele fica do lado de Samson. Isso também acontece quando ele fica ao lado de outros caras que são maiores. Mas ele realmente segurou lá, ele realmente se destacou. Ele está há 1 ou 2 anos de ficar extremamente perigoso se ele continuar fazendo exatamente o que ele está fazendo. E uma das razões pela qual ele é extremamente perigoso é porque para um bodybuilder isso é muito raro, mas ele não tem poses fracas. Não tem nenhuma pose em que ele faça que você olhe e fala, ele vai perder essa pose. Toda pose que ele faz é extremamente forte, o que realmente não acontece. Uma coisa que ele precisa fazer é aumentar os adutores da sua perna, das suas pernas. Dá pra ver que os quadríceps dele, propriamente ditos, são maiores que os do Had. Mas a largura da perna do Had é maior porque os adutores dele são muito grandes. Então, o Rafael precisa focar nisso para aumentar o tamanho das suas pernas. Ele também pode aumentar um pouco o tamanho dos seus posteriores para que na pose lateral sua perna fique maior. E em relação à parte superior do seu corpo, o quanto ele cresceu, ele só precisa continuar nesse caminho. E um pouco mais de preenchimento no peito, encher um pouco mais os peitos. Um pouco mais de densidade nas costas. Se ele trouxer tudo isso, tudo em proporção, vai transformar ele num grande concorrente nos próximos 2 anos. Em quarto lugar, tivemos o John De La Rosa. Esse definitivamente é o melhor John que eu me lembro de já ter visto desde 5, 6 anos atrás. Seu condicionamento na sexta noite estava perfeito, ele estava extremamente condicionado e também extremamente cheio. Agora, o John é um pouco menor, especialmente ao lado de alguns desses caras grandes, mas na sexta-noite não pareceu isso. Da forma que ele estava se apresentando, não pareceu que ele era menor. Suas costas estavam profundas e densas. De lado ele estava bem cheio e bem condicionado. Ele se manteve firme ali ao lado de todo mundo e é por isso que ele ficou em quarto lugar na sexta noite. Já no sábado à noite, dá a impressão que ele piorou um pouquinho, só um pouquinho, por isso que ele não ficou na última chamada dos 4 junto com o Akin.
Depois eu vou falar um pouco do Akin. Mas em relação ao John, ele precisa aumentar um pouco mais o tamanho em geral. Ele pode focar nas pernas, especialmente de frente. Ele precisa aumentar mais os quadríceps. Nós precisamos que as pernas dele ocupem mais espaço nas poses de frente. De lado, suas pernas são bem sólidas e de costas, suas pernas também poderiam ser um pouco maiores. Nas suas costas, ele pode adicionar um pouco mais de profundidade às suas costas. Acho que isso deve ser um foco para ele, porque entre sexta e sábado houve um pouco de diferença. Mas, no geral, a melhora que ele teve dos últimos shows que ele fez ano passado é absurda e ele definitivamente está no caminho certo. Eu quero falar do Akin Williams, que ficou em sexto, mas como vocês perceberam, nós julgamos as duas noites, baseado no que vemos em cada noite. O Akin ficou em sétimo lugar na sexta-feira. Ele estava bem fora, ele não acertou, nada estava encaixando nele na sexta-feira. Então ele ficou atrás do James e do Antoine na sexta. No sábado ele melhorou, seu condicionamento estava completamente diferente. Ele transformou o seu físico, e o Akin é um cara muito grande. Então, quando olhamos o Akin junto com o John, na minha opinião, além das duas poses de costas, o Akin ganhou do John em todas as outras 6 poses. O Akin também ficou na frente do Antoine e também na frente de James na sábado à noite. Então, o Akin terminou em quarto lugar no sábado à noite. No entanto, como também teve a pontuação da sexta à noite, quão na frente o John e o James estavam na frente dele, ele só conseguiu melhorar de sétimo para sexto colocado. Então, é uma lição, você não pode arriscar ficar tão ruim assim em uma das noites. Você tem que estar no ponto nas duas noites. Em pelo menos uma das noites, você tem que acertar 100%. Então, o Akin poderia ter ficado bem melhor colocado se ele não tivesse tão ruim na sexta noite. Eu acho que no sábado ele estava muito, muito bem. A principal foco do Akin é melhorar as costas. Eu acho que a sua expansão de dorsal e de costas melhorou um pouco, mas ele ainda precisa abrir ela um pouco mais. O seu duplo bíceps de costas definitivamente precisa ser melhorado, mas dá pra ver pelo condicionamento dele como suas costas estão densas como elas nunca tiveram antes. Então é isso daí, essa foi a recapitulação da Open Bodybuilding do Arnold Classic 2024. Eu tô ansioso para julgar esses caras de novo no Arnold UK, Reino Unido, daqui 2 semanas. Obrigado.